Shalom, shalom, povo abençoado de Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Estou eu aqui para mais um dia para trazer a palavra de Deus a vocês e a mim, né? Porque quando eu trago a palavra para vocês, eu também estou aprendendo. O Espírito Santo também fala comigo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, este vídeo, Pai. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo em minha vida é para Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, para honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, fale comigo, fale por mim, fale através de mim. Ah, Senhor Espírito Santo, traz-nos a revelação por trás da palavra. Revela esta palavra a nós, Senhor Espírito Santo. Eu te entrego o total controle da minha vida, dos meus lábios. Ah, o Senhor é o principal preletor aqui neste momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês, dando continuação, é Gênesis 3, que o amor de Deus de Gênesis a Apocalipse, né? Ontem nós lemos o capítulo 1 e 2 de Gênesis e hoje o 3. O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Aqui já inicia o versículo falando da serpente, que a serpente era o mais astuto dos animais que o Senhor havia criado. E eu pesquisei no dicionário o significado da palavra astuto. No dicionário Oxford, significa que sabe agir de maneira a obter vantagens para si e não se deixa enganar. Hábil para fazer maldade, astucioso, velhaco, finório, enganador. No dicionário online português está descrito assim, significa que é esperto, não se deixa enganar, quer sempre tirar proveito de uma situação. E deriva do latim astuto, e com o sentido de traiçoeiro, trapaceiro. Então, a serpente, por natureza, ela já era traiçoeira, por natureza, ela já era um animal que queria levar vantagem. A Bíblia vem nos dizer que era o mais astuto dos animais que Deus havia criado, e provavelmente foi usada, além disso, foi usada por Satanás. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha a astúcia. Ela não chegou dizendo assim, eu se fosse você, porque Deus falou para você não comer, eu comeria. Não. Ela instigou a mulher, ela provocou a curiosidade da mulher através de uma pergunta. Aí a mulher respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Então a mulher estava ciente do que Deus tinha falado, só que a serpente, com sua astúcia, com seu jeito de falar, criou uma nova interpretação na palavra. É verdade que vocês não podem comer? Já colocou uma semente de dúvida na mente da mulher. Aí ela continuou depois dessa resposta da mulher. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, aqui ela já colocou uma dúvida na mente da mulher. Ela despertou a cobiça. A mulher provavelmente pensou: então Deus conhece o bem e o mal? E ali a inveja brotou no coração da mulher. Porque semelhante a Lúcifer, que queria ser igual a Deus, o que nos remete aqui? Quando a serpente falou que se ela comesse daquele fruto, os olhos dela se abririam e ela seria
como Deus e conheceria o bem e o mal. Despertou nela a cobiça, despertou na inveja, despertou o orgulho. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. O desejo brotou no coração. Olha os pecados, o pecado do desejo, o pecado da dúvida, o pecado da cobiça, o pecado da inveja, todos ali através de duas perguntas. De uma pergunta e uma resposta já adentrou no coração da mulher. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Então, durante todo esse processo, é mencionado a mulher, mas essa frase, ela nos esclarece. Assim, tomou do fruto e a comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela. Então, Adão estava ali do lado da Eva o tempo todo. O marido estava com ela. Ela não teve essa conversa com a serpente e depois foi atrás de Adão. Adão estava ali ao lado dela. Adão estava observando o que a serpente estava declarando à mulher. Mas ele não se envolveu. Ele se omitiu. O pecado da omissão. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, a mulher entrou nessa conversa com a serpente, Adão se omitiu, ambos pecaram, um porque desejou ser igual a Deus, ouviu a serpente, entrou a cobiça no coração, o outro pecou por omissão, porque Deus deu a ordem, foi para Adão. Quando Deus ordenou a Adão, quando Deus criou o Éden e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no centro do Éden, Eva não existia. Deus ordenou a Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus tinha um relacionamento diário com Adão. Deus descia ali sempre no final do entardecer para se encontrar com Adão. Ele criou o homem para ter um relacionamento com ele. Mas ele deixou uma só ordem. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim que eles comeram esse fruto, os olhos deles se abriram. Assim que eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram, eles perceberam que estava nu. E quando Adão percebeu que Deus estava chegando, o que ele fez? Ele se escondeu. Aí ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim, me escondi, tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que ordenei que não comesse? Deus faz uma pergunta direta para Adão. Quem lhe disse que você estava nu? E percebendo que eles haviam comido do fruto, ele perguntou: você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? Eu ordenei que você não comesse. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Olha o que Adão faz. Em vez dele assumir as consequências pelos atos, porque ele era responsável por não deixar que Eva comesse daquele fruto. Ele estava ao lado dela. Ele permitiu que ela comesse e depois que ela comeu, ele comeu. E quando Deus questiona ele, a primeira coisa que ele faz: foi a mulher que me deste. Quando ele fala assim, foi a mulher que me deste, ele está colocando a culpa em Deus. Se você não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido deste fruto. Foi a mulher que me deste. Colocou a culpa em Deus. Ela me ofereceu o fruto e eu comi.
Eva em nenhum instante obrigou Adão a comer do fruto, ela apenas ofereceu, ele estava ali. Entrou a cobiça no coração dele também. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. A serpente enganou a mulher. Novamente, ela, em vez de assumir a responsabilidade, ela joga a culpa na serpente. A serpente me enganou. Mas por que Eva parou para dar ouvidos à serpente, para escutar a serpente? Ela tinha uma ordem, eles tinham uma ordem: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ambos, em conjunto, desobedeceram esta ordem. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Provavelmente a serpente, ela não rastejava. A serpente falava, ela falou com Adão. Provavelmente tinha pernas, se locomovia sobre os próprios pés. Mas Deus, a partir do momento que ela agiu dessa astúcia, ela agiu de maneira a enganar o homem e a mulher, e ofereceu ardilosamente, usou de astúcia para enganar eles, para que eles comessem do fruto, não eximindo a culpa deles. Então Deus diz: você se arrastará sobre seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tanto é que hoje em dia nós não podemos ver uma serpente. A primeira coisa que nós fazemos é querer esmagar a cabeça da serpente. Todo mundo tem medo da cobra, com raras exceções. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A mulher, ela já tinha dores de parto, só que ali Deus fala assim: eu farei as suas dores de parto muito mais intensas. Com dor você dará à luz, e seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Colocou a dominação do homem sobre a mulher, por quê? Porque enquanto eles eram parceiros, a serpente usou Eva para induzir Adão a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram parceiros. A partir daquele momento, o homem passou a ter domínio sobre a mulher. E a mulher passou a ter filhos, a dar à luz com dores no parto. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Há uma maldição sobre a terra. O jardim era lindo, havia flores, havia frutos. Então, as consequências da desobediência foram fatais. A terra foi amaldiçoada. Há uma parte na Bíblia que diz que a natureza geme com grande expectativa quando ela poderá se libertar. Por quê? Porque ela foi amaldiçoada. Ali no momento em que Deus provia toda a alimentação que era necessária. Então foi amaldiçoada a serpente, foi amaldiçoada a mulher, foi amaldiçoado o Adão, e a terra foi amaldiçoada também, por causa da desobediência deles, por causa da desobediência à palavra de Deus. E uma vez que você deu ouvido à mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó e ao pó voltará. A maldição foi sobre a terra não produzia erva daninhas nem espinhos, passou a produzir
O homem passou a ter que trabalhar para tirar o seu sustento da terra, porque a natureza produzia, ele ia lá, só colhia e comia. E entrou a morte através da desobediência à palavra de Deus. Os olhos deles se abriram. Eles realmente conheceram a diferença entre o bem e o mal. Mas isso trouxe morte. Eles eram imortais, mas a partir do momento que houve a desobediência, que entrou o pecado, que entrou o mal, através de um ato de desobediência à palavra que Deus ordenou que não fosse feita, Deus disse: pois você foi feito do pó e ao pó você voltará. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupa de peles de animais para Adão e sua mulher. Então Deus teve que matar um animal. Entrou o primeiro sacrifício de um animal na terra. Deus teve que matar o primeiro animal para poder produzir roupas para Adão e Eva, que eles descobriram que eles estavam nus. Antes deles comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles andavam assim pelo jardim do Éden, pela terra, e não percebiam a sua nudez. Mas quando os olhos deles se abriram, eles descobriram a diferença entre o bem e o mal. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Por que é que eles não comeram da árvore da vida? Por que é que eles não comeram da árvore da vida? Por que é que a serpente astuta conduziu eles a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida não estava proibida, estava proibida somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles preferiram desobedecer a Deus através da astúcia do enganador. Satanás é enganador desde o início, desde o princípio. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então aqui Adão e Eva, eles perderam o acesso ao jardim de Deus. O jardim do Éden era um paraíso, tinha comida em abundância, ali eles viviam bem, Deus os guardava, Deus descia toda tarde para falar com Adão, para ter um relacionamento com o ser humano. Imagina o tamanho do amor do Deus, o tamanho desse amor desse Deus que fez essa criação, que criou Adão e Eva. Deus criou Adão e após ver que Adão estava sozinho, criou a mulher para ser sua companheira, para estar com ele, para que ele não ficasse ele sozinho. E a serpente enganou Eva, só que Adão não se posicionou, a ordem tinha sido dada para ele. Deus amava tanto Adão que ele descia toda tarde para se relacionar com Adão, para conversar com Adão, para ter um relacionamento face a face. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Adão via Deus face a face. Deus se comunicava com Adão igual. Em nenhum momento na Bíblia fala igual lá em Moisés, onde Moisés pediu para ver a face e a glória do Senhor. Deus diz a Moisés: se você ver a minha face, você morrerá. Eu farei o seguinte: eu te colocarei na fenda da rocha e vou passar. Depois que eu passar, você pode olhar para minhas costas para ver a minha glória. Porque se você ver a minha face, você morrerá. Aqui não, no princípio de tudo, Deus amava de uma tal forma o homem que ele criou, a terra que ele criou para o homem, que eles conversavam face a face. E tudo isso foi perdido através da desobediência, através da inveja, através da cobiça, através do desejo daquilo que é proibido, daquilo que não lhe é permitido. E assim somos nós
hoje, atualmente, nós queremos sempre aquilo que nós não podemos ter, aquilo que Deus fala que a gente não pode ter é aquilo que a gente quer, porque a carne, ela está todo tempo nos empurrando para o precipício, nos empurrando para a coisa da carne. Por quê? Porque a carne é pó e ao pó ela vai voltar. O nosso espírito é imortal. Que nós possamos ter a consciência que tem um Deus que nos ama infinitamente e desde a criação do universo Ele quer um relacionamento conosco, que nós tenhamos essa consciência que Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade. E mesmo após isso, mesmo após o pecado, o que Deus fez? Deus sacrificou um animal seu que Ele tinha criado com o amor das suas mãos para fazer vestimentas ali para o ser humano, para que eles não se sentissem expostos. Olha o amor desse Deus. Ele poderia ali naquele momento ter falado assim: vou desfazer vocês, vou destruir vocês. Mata Adão, mata Eva e recria outro ser humano a partir do pó. Não. Ele deu um castigo de acordo com a desobediência. Deus é Deus, Ele criou os dois. Ele podia ter destruído os dois ali, destruído a serpente e criado um novo ser humano e recomeçado tudo novamente. Mas Ele não fez isso. Ele expulsou eles dali para que eles sofressem a consequência dos seus pecados, do seu ato de desobediência. E ainda hoje Deus pede de nós só obediência. Deus pede que nós continuemos nos seus caminhos, que nós traçamos a rota que Ele fez para nós. Ele entregou seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. E muitas vezes nós não reconhecemos, nós negamos o Senhor Jesus. Que essa palavra possa trazer luz ao seu coração, meu irmão. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.